A Ilha do Tesouro, Robert Louis Stevenson, 1881. 6. Os papéis do capitão. Cavalgamos depressa durante todo o caminho até a porta do Dr. Livesey. Toda a frente da casa estava escura. O inspetor Dance me pediu para descer do cavalo e bater, e Dodger me ajudou com o estribo. A criada abriu a porta quase imediatamente. "O Dr. Livesey está?" perguntei. Ela respondeu que não. Ele havia passado em casa à tarde, mas tinha saído para jantar com o barão, onde demoraria algum tempo. "Então vamos para lá, rapazes", disse o inspetor. Como a distância era curta, não subi no cavalo. Corri segurando na correia do estribo, passando pela longa alameda de árvores desfolhadas banhadas pelo luar, até chegarmos aos portões da propriedade do barão. Sua mansão branca era cercada por grandes e vistosos jardins de ambos os lados. O Sr. Dance apeou, identificou-se e fomos prontamente recebidos. Um criado nos conduziu por um corredor atapetado, até uma grande biblioteca com estantes cheias de livros em todas as paredes. Havia um busto sobre cada estante. Lá estavam o barão e o Dr. Livesey, sentados com seus cachimbos em frente à lareira acesa. Eu nunca havia visto o barão tão de perto. Era um homem alto, com mais de 1,80 m, de compleição larga, expressão séria e rosto severo, vincado pelo sol de tantas viagens. Suas sobrancelhas eram muito escuras e ágeis, o que lhe dava um ar de homem de gênio forte. Não parecia ser mau, mas inteligente e respeitável. "Entre, Sr. Dance", disse o barão, em um tom formal, porém amigável. "Boa noite, Dance", o doutor cumprimentou com um aceno de cabeça. "E para você também, Jim, meu amigo. Que bons ventos os trazem?" O inspetor se empertigou todo e contou o caso como se apresentasse uma palestra. Dava gosto ver os dois fidalgos inclinados em suas cadeiras se entreolhando abismados. Estavam tão entretidos e chocados que até se esqueceram de fumar. Quando lhes contei que minha mãe teve coragem de voltar à hospedaria, o Dr. Livesey deu um tapa em sua própria coxa e o barão quebrou seu cachimbo ao batê-lo contra a grelha da lareira, gritando: "Bravo!" Muito antes de terminar o relato, o Sr. Trelawney, que como se lembram era o nome do barão, já havia se levantado e andava de um lado para o outro da sala. O doutor, como se quisesse ouvir melhor, havia retirado sua peruca e era estranho vê-lo ali sentado com seu cabelo natural, curto e preto. O Sr. Dance finalmente terminou de contar sua história. "Sr. Dance", disse o barão, "o senhor é um homem de muito valor. Quanto a terem atropelado aquele canalha traiçoeiro, considero que foi uma boa ação, como pisar em uma barata. E este rapaz, Hawkins, aqui é um danado, pelo que vejo. Hawkins, você pode tocar aquela sineta, por favor? O Sr. Dance merece uma cerveja." "Mas então, Jim", o doutor emendou, "o que eles procuravam está com você, certo?" "Está aqui, senhor", respondi, entregando a ele o pacote de tecido impermeável. O médico examinou o embrulho por todos os lados, como se estivesse ansioso para abri-lo. No entanto, só o que fez foi guardá-lo calmamente no bolso de seu casaco. "Barão, o inspetor pode voltar ao seu trabalho, depois que terminar sua cerveja, é claro", disse Dr. Livesey, "mas gostaria que Jim Hawkins ficasse para passar a noite em minha casa. Com sua permissão, proponho pedir para que tragam a torta fria para ele comer." "Como quiser, Livesey", respondeu o barão. "Hawkins merece bem mais do que uma torta fria." Então um criado trouxe uma grande torta de pombo e a colocou sobre uma mesa lateral. Me empanturrei, pois estava faminto como um leão, enquanto o Sr. Dance era mais uma vez congratulado e por fim dispensado. "E agora, barão?", começou o doutor. "E agora, Livesey?", o barão respondeu ao mesmo tempo. "Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez", o Dr. Livesey riu. "Imagino que já tenha ouvido falar desse Flint?" "Ouvido falar?", exclamou o barão. "Ouvido falar? Essa é boa. Foi o pirata mais sanguinário que já se viu. Barba Negra era um menino comparado a ele. Os espanhóis tinham tanto medo dele que te confesso que às vezes sentia orgulho por ele ser inglês. Vi as velas de seu navio com meus próprios olhos navegando perto de Trinidad, mas aquele frouxo com quem eu navegava enfiou o rabo entre as pernas, desviou a rota e fugiu para o porto da Espanha."
Bom, eu também já ouvi falar dele aqui mesmo na Inglaterra, tornou o médico. Mas a questão é, ele tinha dinheiro? Dinheiro? Você nunca ouviu as histórias? O que esses bandidos procuram além de dinheiro? O que interessa a eles a não ser dinheiro? Por que arriscam sua carcaça imunda se não por dinheiro? Isso saberemos logo, respondeu o Dr. Livesey. Mas o senhor está tão exaltado e falante que ainda não me deixou concluir meu raciocínio. O que quero saber é o seguinte: suponho que esse pacote em meu bolso seja alguma pista de onde o tesouro de Flint está enterrado. Será que esse tal tesouro é valioso? Valioso? Exclamou o barão. Eu te digo quanto ele vale. Se tivermos mesmo uma pista, como você disse, prepararei um navio no porto de Bristol para você e Hawkins irem junto comigo. Encontrarei esse tesouro nem que leve um ano procurando. Pois muito bem, assentiu o doutor. Então, se Jim estiver de acordo, abriremos o embrulho, e o colocou sobre a mesa. O pacote estava costurado e o doutor precisou sacar uma tesoura cirúrgica de sua maleta para cortar as linhas. Dentro do embrulho havia duas coisas, um caderno e um envelope lacrado. Primeiro vamos ver o que tem no caderno, sugeriu o doutor. O barão e eu já estávamos debruçados sobre os ombros do médico, que tinha gentilmente sinalizado para eu me aproximar e participar da emoção da descoberta. Na primeira página havia apenas alguns garranchos, como alguém faz quando está entediado ou quer praticar a escrita. Um deles era idêntico à tatuagem do capitão. Salve Billy Bones. Também estava escrito Sr. W. Bones imediato. Chega de rum. Em Palm Cay ele levou uma boa, e ainda outras garatujas, na maior parte palavras soltas e ininteligíveis. Fiquei imaginando quem havia levado uma boa e que boa era essa. Podia muito bem ter sido uma facada nas costas. Isso não nos diz muita coisa, observou o doutor antes de folhear o caderno. As 10 ou 20 páginas seguintes continham uma série de anotações curiosas. Havia datas em uma margem da folha e quantias de dinheiro na outra, como em um livro-caixa. No entanto, em vez das descrições das despesas, entre as duas colunas havia somente cruzes desenhadas, variando de número a cada linha. No dia 12 de junho, por exemplo, era possível ver claramente que foram pagas 17 libras a alguém, mas não havia nenhuma explicação para isso, além de 6 cruzes desenhadas. Em alguns casos, como que para não haver dúvidas, estava escrito também o local, como Mar de Caracas, ou apenas as coordenadas geográficas, como 62 graus, 17 minutos e 20 segundos, 19 graus, 2 minutos, 40 segundos. Era o registro de um período de mais de 20 anos. As quantias aumentavam ao longo do tempo. No final havia uma soma que havia sido corrigida 5 ou 6 vezes e a inscrição, a parte de Bones. Não faço ideia do que seja isso, comentou o Dr. Livesey. Ora, está claro como o dia, exclamou o barão. É a contabilidade do pilantra. As cruzes significam navios ou cidades que os piratas afundaram ou saquearam. As quantias são a parte do patife nos saques. Ele até incluiu detalhes onde achou que pudesse haver dúvida. Veja aqui, Mar de Caracas. Quer dizer que abandonaram algum navio perto daquela costa. Que Deus tenha piedade dos pobres homens daquela tripulação, sem dúvida estão no fundo do mar. Ah, sim, disse o médico, essa é a vantagem de ser tão viajado. Sim, senhor, e as quantias aumentam conforme ele subia de posto na hierarquia dos piratas. Nas últimas folhas do caderno havia ainda algumas outras anotações sobre lugares e uma tabela de conversão entre moedas da França, Inglaterra e Espanha, para se chegar a um câmbio comum. Que homem tinhoso, observou o doutor. Não devia ser fácil passar a perna nele. E agora vamos ver os outros papéis, disse o barão. O envelope estava selado em vários lugares. Dava para perceber que um dedal fora usado como sinete. Talvez fosse o mesmo dedal que encontrei no bolso do capitão. Com muito cuidado, o doutor abriu todos os lacres até deixar cair o mapa de uma ilha. O papel continha latitudes e longitudes, medidas de profundidade, nomes de montes, baías e enseadas e outros detalhes necessários para que um navio pudesse chegar com segurança até a praia indicada. A ilha tinha cerca de 14 quilômetros de largura e 8 de comprimento. Sua forma lembrava a de um dragão gordo.
Possuía 2 locais bons para atracar, protegidos por terra, e na parte central da ilha havia uma elevação chamada de Colina da Luneta. Além disso, havia outras inscrições adicionadas posteriormente. As que mais se sobressaíam eram 3 cruzes vermelhas, 2 na região norte da ilha e uma a sudoeste. Embaixo dessa última, com a mesma tinta vermelha e em uma caligrafia cuidadosa, diferente dos garranchos do capitão, a indicação: maior parte do tesouro aqui. No verso do mapa, a mesma pessoa havia escrito outras informações: árvore alta, topo da luneta, 1/4 na direção norte de NNE, Ilha do Esqueleto, ESE na direção E, 3 metros. A prata está no esconderijo ao norte. Pode ser encontrada seguindo o monte ao leste, a 10 braças do rochedo negro que se parece com um rosto. As armas estão em fácil esconderijo nas dunas no ponto norte do promontório da enseada, direção E 1/4 AN. JF. Era apenas isso. Mesmo sendo curtas e incompreensíveis para mim, essas informações deixaram o barão e o Dr. Livesey empolgados. Livesey começou: o barão: você vai abandonar esse seu trabalho miserável imediatamente. Amanhã parto para Bristol. Dentro de 3 semanas, 3 semanas nada. Em 2 semanas, no máximo 10 dias, terei o melhor navio e a melhor tripulação da Inglaterra, sim senhor. Hawkins será nosso grumete. E que grumete famoso você será, Roncas. Você, Livesey, será o médico de bordo. Serei o almirante. Vamos levar Redruth, Joyce e Hunter. Teremos ventos favoráveis, uma viagem tranquila e vamos achar o local sem grandes dificuldades. Depois disso, nunca mais precisaremos nos preocupar com dinheiro na vida. Irei com você, Trelawney, declarou o Dr. Livesey. Pode contar comigo e com Jim também. Farei tudo ao meu alcance para encontrarmos o tesouro. Só uma pessoa me preocupa. Quem? Indagou o barão. Me diga quem é esse patife. Você, respondeu o médico. Você é incapaz de guardar segredo. Não somos os únicos que sabem deste mapa. Os sujeitos que atacaram a pousada hoje, sem dúvida, estão desesperados e são perigosos, sem contar os outros que ficaram no navio. Não duvido que o bando seja ainda maior, todos loucos para colocar as mãos nesse tesouro. Nenhum de nós pode ficar sozinho até zarparmos. O senhor vai com Joyce e Hunter para Bristol, e enquanto isso eu fico aqui com Jim, e ninguém pode dar um pio sobre nossa descoberta. Livesey, tornou o barão. Como sempre você tem razão, minha boca será um túmulo. Parte 2. O cozinheiro de bordo. 7. Minha partida para Bristol. Levou mais tempo do que o barão esperava até conseguirmos zarpar, e nenhum dos planos iniciais, nem o do Dr. Livesey de me manter junto dele, correu conforme o pretendido. O doutor teve de ir até Londres pedir a um médico que o substituísse em suas clínicas. O barão ficou bastante atarefado em Bristol, e eu fiquei na mansão sob os cuidados do velho Redruth, zelador da propriedade do barão. Me sentia como um prisioneiro, mas sonhava acordado com a vida no mar, imaginando grandes aventuras em ilhas exóticas. Passava horas repassando o mapa em minha mente, pois me lembrava dele em detalhes. Sentado à lareira, na casa de Redruth, imaginava chegar à ilha por todos os lados possíveis. Explorava cada palmo de seu terreno, subia 1000 vezes a colina que chamavam de Luneta e do topo vislumbrava as paisagens mais fantásticas e diversas. Em algumas de minhas fantasias, a ilha era repleta de selvagens a quem tínhamos de combater. Em outras, cheias de animais ferozes que nos perseguiam. Nenhuma delas, porém, foi tão estranha e trágica quanto o que vivemos de fato. Assim se passaram as semanas até que um belo dia chegou uma carta para o Dr. Livesey com a seguinte inscrição no envelope: em caso de ausência do destinatário, poderá ser aberta por Tom Redruth ou pelo menino Hawkins. Obedecendo a tais instruções, encontramos, ou melhor, eu encontrei, pois o pobre zelador tinha grandes dificuldades em ler qualquer coisa escrita à mão, as seguintes informações. Pousada Velha Âncora, Bristol, 17 de março de 17... Caro Livesey,
Como no momento não sei se você já se encontra na mansão ou se ainda está em Londres, mandei uma cópia desta carta para ambos os endereços. Consegui um navio e já o equipei. Está no cais, pronto para zarpar. Você não poderia querer uma escuna melhor. Até uma criança conseguiria guiá-la. Tem 2 toneladas e se chama Hispaniola. Pude comprá-la por intermédio de meu velho amigo Brandley, que se mostrou incrivelmente solícito. Esse camarada admirável não poupou esforços para me ajudar, assim como todos em Bristol. Logo que ficaram sabendo de nosso destino, você sabe, o tesouro. Redruth! Exclamei, interrompendo a leitura. O Dr. Livesey não vai gostar nada disso. O barão acabou abrindo a boca mesmo depois das advertências do doutor. Horas está no direito dele, resmungou o zelador. Eu ia achar estranho se o barão seguisse as ordens de um médico. Depois desse comentário, desisti de tentar argumentar e continuei lendo. Foi o próprio Brandley quem encontrou o Hispaniola e, graças ao seu grande tino comercial, ainda por cima o conseguiu por uma pechincha. E imagine você que em Bristol há um bando de desocupados que espalham horrores sobre Brandley. Chegam ao ponto de dizer que a pobre criatura faria qualquer coisa por dinheiro e que o Hispaniola era na verdade dele e que o vendeu para mim por um valor absurdo, tudo lorota, obviamente. Nenhum dos infelizes, no entanto, se atreve a pôr qualquer defeito na escuna. Por enquanto, tudo corre às mil maravilhas, exceto pelos trabalhadores, carregadores, operários, etc., que são lentos demais. Mas já dei um jeito nisso. O que me preocupava mesmo era a tripulação. Meu plano era poder contar com uns 20 marinheiros para o caso de encontrarmos índios, piratas ou até mesmo os malditos franceses, e tive um trabalho dos diabos para conseguir apenas meia dúzia, mas então, em um grande golpe de sorte, encontrei justamente o homem que eu procurava. Eu estava nas docas quando, por puro acaso, um sujeito puxou papo comigo, me contou que era um ex-marujo, agora dono de uma taberna, e que conhecia todos os marinheiros de Bristol. A vida em terra firme não havia feito bem para a sua saúde e procurava trabalho como cozinheiro de bordo para que pudesse voltar ao mar. Disse que com muito esforço havia caminhado até o porto naquela manhã apenas para respirar a maresia. Fiquei profundamente comovido, como você também teria ficado, e por caridade o contratei como nosso cozinheiro na mesma hora. Seu nome é Long John Silver e não tem uma perna. Considerei isso uma prova de seu valor, pois a perdeu servindo seu país e sob as ordens do imortal Hawke. Ele não recebe nenhuma pensão do governo, Livesey. Veja você que tempos abomináveis são esses em que vivemos. Pois bem, pensei ter contratado apenas um cozinheiro, mas acabei encontrando uma tripulação inteira. Silver e eu conseguimos juntar em poucos dias um grupo dos mais valorosos homens que se pode imaginar, um tanto mal encarados, lá isso é verdade, mas fortes como leões. Te digo que poderíamos derrotar uma fragata. Long John, inclusive, demitiu 2 dos 6 homens que eu já havia contratado. Fez-me ver logo de cara que se tratavam do tipo de marujo de água doce que só causaria problemas em uma missão de tal importância. Minha saúde e meu ânimo estão formidáveis. Estou comendo feito um touro e dormindo feito uma pedra, mas só ficarei tranquilo quando meus velhos companheiros estiverem a bordo. Ao mar, ao tesouro. As glórias da navegação estão mexendo com minha cabeça. Por isso, Livesey, venha logo de uma vez. Não perca mais um minuto se me considera seu amigo. Deixe que o menino Hawkins visite sua mãe uma última vez acompanhado de Redruth, e depois disso venham ambos sem demora a Bristol. John Trelawney. PS. Não lhe contei que Brandley, a propósito, pedi a ele que mande um navio à nossa procura caso não voltemos até o fim de agosto. Encontrou um sujeito admirável para ser nosso timoneiro. Um homem valoroso em todos os aspectos, mas um tanto rígido demais, o que não me agrada. Long John Silver conseguiu um imediato muito competente chamado Errol. E temos também um contramestre que sabe todos os toques navais no apito, de forma que a bordo do Hispaniola as coisas serão à moda dos velhos navios de guerra.
Esqueci de te dizer que Silver é um homem de posses. Descobri por conta própria que tem uma conta bancária e que nunca ficou devendo um tostão. Vai deixar sua taverna sob responsabilidade de sua esposa. Por ser ela uma mulher de cor, 2 solteirões como nós poderiam pensar que é seu casamento, tanto quanto sua saúde, que o fazem querer voltar à vida errante. J.T. P.P.S. O menino Hawkins pode passar uma noite com a mãe. J.T. Você pode imaginar como aquela carta me deixou animado. Eu mal podia conter minha empolgação. Se alguma vez na vida eu detestei alguém, foi o velho Tom Redruth, que não fazia nada além de grunhir e reclamar. Qualquer um dos outros criados assumiria seu posto com prazer, mas essa não era a vontade do barão, e a vontade do barão era a lei. Ninguém além do velho Redruth ousaria contestar essa lei com um resmungo que fosse. Na manhã seguinte caminhamos até a Almirante Benbow, e lá encontrei minha mãe com uma boa saúde e bom humor. O capitão, que havia sido a causa de tantos problemas, estava agora onde os homens maus não incomodam mais ninguém. O barão havia mandado renovar tudo, o salão, o bar e até a placa da entrada. Comprou inclusive móveis novos. O melhor deles era a poltrona para que minha mãe descansasse na cozinha. Ela havia contratado um garoto como aprendiz, assim não ficaria sobrecarregada enquanto eu estivesse fora. Foi só ao ver aquele rapaz que percebi minha situação. Àquela altura eu havia pensado apenas nas aventuras que me agradavam, sem considerar a casa que deixava para trás. Ao ver aquele menino estranho e desajeitado que tomaria meu lugar ao lado de minha mãe, tive minha primeira crise de choro. Receio que fiz da vida do pobre garoto um inferno, pois sendo ele novo no serviço, logo vi inúmeras oportunidades de repreendê-lo e humilhá-lo, e aproveitei todas. A noite se passou e no dia seguinte, após o jantar, Redruth e eu tomamos novamente a estrada a pé. Me despedi de minha mãe e da enseada onde morei desde que nasci, e da velha e querida Almirante Benbow, não tão querida agora, com a nova pintura. Uma das últimas coisas que pensei foi no capitão, que tantas vezes caminhou por aquela praia com seu chapéu inclinado, sua cicatriz no rosto e sua velha luneta de bronze. Um momento depois já havíamos virado a esquina e minha casa estava fora de vista. A diligência do correio nos apanhou no terreno em frente à hospedaria Royal George ao anoitecer. Fiquei espremido entre Redruth e um senhor corpulento. Mesmo com os solavancos da carruagem e o ar frio da noite, devo ter pegado no sono logo no começo da viagem. Dormi profundamente enquanto atravessávamos colinas e vales um após o outro. Só acordei quando me deram um cutucão nas costelas. Abri os olhos e vi que já era dia e que estávamos em uma cidade, parados em frente a um casarão. Onde estamos? Perguntei. Em Bristol, respondeu Redruth. Chegamos. O barão havia se fixado em uma pousada bem próxima às docas para supervisionar as obras em nossa escuna. Tínhamos de andar até lá. Para minha alegria, o caminho atravessava o cais, o que me permitiu admirar uma infinidade de navios de diversos tamanhos, modelos e nacionalidades. Em um deles, os marinheiros cantavam enquanto se ocupavam de seus ofícios. Em outro, os homens trabalhavam pendurados no mastro, a tal altura que pareciam segurar cordas da espessura de uma teia de aranha. Embora tenha passado minha vida toda na praia, nunca havia sentido a sensação de estar tão perto do mar quanto naquele momento. O cheiro de piche misturado com a maresia era uma novidade para mim. Admirei as fantásticas carrancas de proa em navios que haviam cruzado o oceano várias vezes. Observei a multidão de velhos marujos com seus brincos nas orelhas, bigodes enrolados para cima e tranças oleosas de alcatrão, caminhando com o passo cadenciado pelos anos sob o convés. Uma visão de reis ou arcebispos não teria me agradado tanto. O melhor de tudo é que eu também me lançaria ao mar e navegaria em uma escuna ao lado de um contramestre que conhecia apitos navais e marujos de trança que cantavam velhas canções de marinheiro, ao mar rumo a uma ilha desconhecida em busca de um tesouro escondido. Estava ainda perdido em minhas fantasias quando paramos em frente a uma grande hospedaria de onde saiu o barão Trelawney, fardado como um oficial da marinha em um imponente casaco azul.
Veio ao nosso encontro sorrindo e imitando de forma impecável o andar dos marinheiros. Aí estão vocês, nos cumprimentou. O doutor chegou de Londres ontem à noite. Bravo, a tripulação está completa. Ah, senhor, exclamei, quando zarpamos? Às velas, respondeu, zarpamos amanhã. 8. Na taverna da Luneta. Ao terminar meu café da manhã, o barão me pediu que entregasse um bilhete a John Silver na taverna da Luneta. Não tinha como errar, disse ele. Era só seguir pelo cais até encontrar um pequeno bar com uma luneta de bronze na fachada. Parti sem demora, radiante com a chance de observar mais uma vez os navios e os marujos. As docas estavam em polvorosa naquele horário e fui abrindo caminho entre a multidão de trabalhadores, carroças e cargas até o local de destino. Era um pequeno estabelecimento até que bastante agradável. A placa havia sido pintada recentemente e nas janelas havia cortinas limpas e bem arrumadas e o piso estava lavado e encerado. O bar ficava entre duas ruas, com uma porta de cada lado, o que deixava o salão principal bastante iluminado, mesmo com a fumaça dos cachimbos e charutos. A clientela era quase toda composta por homens do mar e o falatório estava tão alto e animado que me detive à porta hesitante. Enquanto estive ali parado, um homem saiu do cômodo lateral para o salão, e assim que o vi tive certeza de que aquele era Long John Silver. Sua perna esquerda havia sido cortada na altura do quadril e com o braço direito manejava uma muleta com grande habilidade, saltitando para todos os lados com a destreza de um pássaro. Era um homem alto e forte, com o rosto largo e pálido, mas expressivo e sorridente. Parecia estar de ótimo humor, assobiando enquanto ia de uma mesa a outra, distribuindo gracejos e tapinhas no ombro dos clientes mais íntimos. Devo confessar que desde que o barão mencionou Long John em sua carta, eu temia que ele pudesse ser o mesmo marinheiro com uma perna só que povoava meus pesadelos na Almirante Benbow. No entanto, bastou um olhar para que meu medo desaparecesse. Eu havia conhecido o capitão, o cão negro e o cego Peu, e estava convencido de que saberia reconhecer um pirata. Era um outro tipo de pessoa, segundo minha concepção, diferente daquele estalajadeiro simpático e asseado. Tomei coragem, entrei e me dirigi até ele, que conversava com um cliente enquanto apoiado em sua muleta. Senhor Silver? Perguntei, entregando-lhe o bilhete. Sim, meu rapaz, me respondeu. Silver é o meu nome, sim, senhor. E você quem é? Ao ler o bilhete do barão, me pareceu que ele teve um sobressalto. Ah, sim, continuou quase gritando e me estendendo sua mão. Pois sim, você é nosso novo grumete. Muito prazer em conhecê-lo. E me cumprimentou com um firme aperto de mão. Naquele momento, um dos clientes no fundo do salão levantou-se abruptamente e foi saindo do recinto. Como estava próximo da porta, em um segundo ganhou a rua. Seu andar apressado chamou minha atenção e o reconheci no mesmo instante. Era o sujeito pálido e corpulento com 2 dedos faltando na mão esquerda, o primeiro pirata a atormentar o capitão na Almirante Benbow. Peguem aquele homem, gritei. É o cão negro. Pouco me importa quem seja ele, mas está saindo sem pagar, esbravejou Silver. R, corra atrás dele. Um dos homens próximos à porta se levantou num salto e saiu em disparada atrás do pirata. Não deixaria um homem sair sem pagar a conta, nem se fosse o almirante Hawke, exclamou Silver, soltando minha mão. Quem você disse que ele era? Cachorro o quê? Cão negro, senhor, respondi. O senhor Trelawney não lhe contou sobre os piratas? Aquele homem era um deles. Verdade? Aqui na minha taverna? Bem, vá ajudar o R, ordenou Silver. Um dos piratas, então? Morgan, era você que estava sentado com ele? Venha aqui. Morgan era um velho marinheiro de cabelos grisalhos e rosto pardacento que se aproximou com ar receoso mascando tabaco. Me diga, Morgan, você nunca viu aquele cachorro cão negro antes, não é? Long John perguntou rispidamente. Não, senhor, respondeu Morgan em tom humilde. E imagino que também não saiba o nome dele. Não, senhor. Por Deus, Tom Morgan, é bom você estar falando a verdade, exclamou o taverneiro.
Se eu souber que você anda com gente dessa laia, pode ter certeza de que nunca mais pisará aqui. Sobre o que vocês estavam conversando? Não sei bem ao certo, senhor, disse Morgan. Você tem alguma coisa na cabeça ou só vento? Esbravejou Long John. Não sabe ao certo, é? Imagino que você também não saiba ao certo com quem estava conversando? Diga, do que estavam falando? Viagens, capitães, navios? Desembucha, o quê? Ele estava falando de passar homens pela quilha, respondeu o velho. Ah, passar homens pela quilha parece bem apropriado, já que esse pode ser o seu destino. Volta lá para o seu lugar, seu Palerma. Enquanto Morgan voltava à sua mesa, Silver sussurrou para mim em um tom de confidência que me fez sentir lisonjeado. Na verdade, Tom Morgan é um homem honesto, só é tapado, mas então... Continuou voltando a falar alto. Cão Negro? Nunca ouvi esse nome, não. Se bem que eu acho que sim, eu já vi esse pilantra. Ele vinha aqui com um mendigo cego, acho que era ele. É ele mesmo, afirmei. Eu conheci esse cego também. Se chamava Peu. Isso, continuou Silver exaltado. Peu. Era esse mesmo o nome dele. Ah, ele bem que tinha uma cara de tubarão. Se conseguirmos pegar esse cão negro, o capitão Trelawney vai ficar satisfeito. O Ben corre rápido, quase nenhum marujo é tão veloz quanto ele. Ben vai conseguir pegá-lo, certeza que vai. O desgraçado ficou falando de passar homens na quilha, é? Eu que vou arrastar ele na quilha. Sem parar de falar, ia de um lado ao outro da taverna, batendo duro com sua muleta no chão e dando tapas nas mesas, tão inflamado que teria convencido um juiz ou delegado. Minhas suspeitas foram reavivadas por ter encontrado o cão negro na taverna da Luneta, e fiquei observando nosso cozinheiro de bordo atentamente. Mas ele era perspicaz, eloquente e esperto demais para mim. Quando os dois homens voltaram, sem fôlego, disseram que haviam perdido o homem na multidão, e Long John Silver os repreendeu como se fossem eles os ladrões. Eu já estava disposto a colocar minha mão no fogo por sua inocência. Veja só, Hawkins, disse Long John, em que rolo danado eu fui me meter. O que o capitão Trelawney vai pensar de mim? Aquele filho de uma cadela aqui, na minha taverna, bebendo do meu rum, você vem e me diz que ele é um pirata e eu o deixo escapar debaixo do meu nariz. Hawkins, você vai contar para o capitão exatamente o que aconteceu, não é? Você ainda é jovem, mas é um rapaz inteligente e honesto. Deu para notar isso assim que você pôs os pés aqui. Você tem de entender. O que eu poderia fazer com esta minha maldita perna de pau? No tempo em que eu era oficial da Marinha, teria alcançado aquele canalha. Palavra que sim. Ele daria uma boa coça, mas no meu estado atual... Calou-se de repente, boquiaberto, como se tivesse acabado de dar-se conta de algo. A conta, gritou. 3 doses de rum, com 1000 diabos, até da conta eu me esqueci. E deixou-se cair em um banco, rindo até escorrer lágrimas. Não pude conter meu riso também, e logo toda a taverna estava gargalhando. Veja só que belo idiota eu sou, disse afinal, limpando o rosto. Nós vamos nos dar bem, Hawkins. Eu devia era ser contratado como grumete também. Mas não adianta ficar reclamando, vamos ao trabalho. O dever em primeiro lugar, companheiros. Vou buscar meu velho chapéu de ponta e vamos contar o que houve ao capitão. Afinal, o caso é sério, Hawkins. E nem você nem eu podemos dizer que conseguimos resolvê-lo. Não fomos nada espertos, nenhum de nós. Mas raios me partam, essa de calote foi boa. E voltou a rir, gargalhando com tanto gosto que, mesmo não vendo tanta graça naquilo quanto ele, ri também outra vez. Em nossa curta caminhada pelo cais, ele se mostrou uma ótima companhia, falando sobre os vários navios pelo caminho, suas cargas, peso, de que país eram, e explicava o que estava sendo feito em cada um deles. Um navio recebendo carga, outro sendo descarregado e outro sendo preparado para zarpar. De vez em quando me contava alguma história sobre navios ou marujos que tinha conhecido e repetia expressões náuticas até que eu as aprendesse. Comecei a pensar que ele era o melhor companheiro de bordo que eu poderia ter. Quando chegamos à hospedaria, o barão e o Dr. Livesey terminavam suas cervejas antes de irem à escuna para uma inspeção. Long John contou a história de cabo a rabo com muita eloquência e extremamente fiel aos acontecimentos. Foi bem assim, não foi, Hawkins?
Me perguntava de vez em quando e eu confirmava sempre. Os 2 fidalgos lamentaram o fato de Cão Negro ter escapado, mas todos concordamos que não havia nada a ser feito. Elogiaram Long John, que foi embora mancando em sua muleta. Todos a bordo às 4 da tarde, gritou-lhe ainda o barão. Sim, senhor, respondeu o cozinheiro já distante. Muito bem, barão, comentou o Dr. Livesey. Em geral, suas descobertas não me agradam muito, mas devo dizer que simpatizei com esse John Silver. Esse homem foi um achado, tornou o barão. E agora, continuou o médico, Jim pode subir a bordo conosco, não? Certamente, respondeu o barão. Pegue seu chapéu, Hawkins, e vamos dar uma olhada no navio. 9. Pólvoras e armas. O Hispaniola estava a certa distância do cais e fomos até ele de bote, abrindo caminho entre as carrancas e popas dos outros navios. Às vezes os cordames roçavam nosso casco, outras balançavam sobre nossas cabeças. Por fim subimos a bordo, onde o Sr. Errol, o imediato, nos recebeu e cumprimentou. Era um velho marinheiro vesgo de pele escura e brincos. Ele e o barão pareciam se dar bastante bem, mas logo percebi que o mesmo não acontecia entre o Sr. Trelawney e o capitão. Este último era um homem áspero e desconfiado, e parecia que tudo no navio o desagradava. Não demoraríamos a saber o motivo, pois assim que entramos na cabine, um marinheiro veio procurar o barão. O capitão Smollett quer falar com o senhor. Estou sempre às ordens do capitão. Mande-o entrar, disse o barão. O capitão logo atrás do marujo entrou, imediatamente, e fechou a porta. Muito bem, capitão Smollett, o que me diz? Tudo em ordem, imagino, prontos para zarpar? Bem, senhor, começou o capitão, eu prefiro ser direto, mesmo com o risco de ofendê-lo. Essa viagem não me agrada. Não gosto da tripulação e não gosto do meu imediato. Acho melhor dizer logo. E imagino que o senhor também não goste do navio? Perguntou o barão, e pude perceber que estava bastante zangado. Isso ainda não posso responder, senhor. Ainda não vi como a embarcação enfrenta o mar, retrucou o capitão. Me parece um bom navio. É só o que posso dizer. E parece que o senhor também não gosta do seu chefe, insinuou o barão. Nesse momento o Dr. Livesey interveio. Calma lá, disse. Calma lá. Falar desse modo não vai resolver nada, só vai causar brigas. O capitão já falou bastante, mas também não disse nada de fato e eu gostaria que ele lhe se explicasse. O senhor disse que esta viagem não lhe agrada, e por que não? Eu fui contratado, senhor, para cumprir o que se pode chamar de ordens sigilosas, guiar este navio para onde este cavalheiro me indicasse. Até aí tudo bem, mas agora fico sabendo que todos os homens a bordo sabem mais do que eu. Isso não é lá muito justo, concorda? Concordo, respondeu o doutor, não é mesmo? Ainda por cima, continuou o capitão, descubro pelos meus subordinados que vamos procurar um tesouro. Ir atrás de tesouros é um negócio traiçoeiro. Eu não gosto de viagens desse tipo, menos ainda quando deveriam ser secretas. Me perdoe a franqueza, Sr. Trelawney. Mas até o papagaio já sabe. Está falando do papagaio de Silver? Perguntou o barão. É modo de falar, tornou o capitão. Quis dizer que já está na boca do povo. Pelo que vejo, nenhum dos senhores sabe muito bem o que está fazendo, e vou dizer o que penso. Esta é uma viagem de vida ou morte, e ambas as chances são iguais. Entendo o que diz e devo concordar, disse o Dr. Livesey. Estamos sim correndo riscos, mas não somos tão ingênuos quanto o senhor supõe. Também disse que não gosta da tripulação. Não são bons marinheiros? Não gosto desses homens, senhor, afirmou o capitão. E já que estamos falando disso, gostaria de ter selecionado minha própria tripulação. Talvez fosse o certo mesmo, disse o médico. Talvez meu amigo tivesse escolhido melhor se o senhor estivesse junto, mas essa falta de consideração, se é que me ouve, não foi intencional. E também não gosta do Sr. Errol? Não gosto, senhor. Acredito que possa ser um bom marujo, mas dá muita liberdade à tripulação, coisa que um oficial não deve fazer. O imediato deve ser reservado. Não se bebe com os homens no convés. Quer dizer que ele costuma beber? Exclamou o barão. Não, senhor, respondeu o capitão, apenas que dá muita confiança aos homens. Bem, vamos direto ao ponto, capitão.
pediu o Dr. Livesey. Diga o que gostaria de fazer. Os senhores estão decididos a fazer essa viagem? Completamente, afirmou o barão. Muito bem, tornou o capitão. Já que tiveram a paciência de me ouvir até aqui, dizendo coisas que não posso provar, peço que me ouçam só um pouco mais. Os homens estão colocando a pólvora e as armas no porão da proa. Acontece que há um bom compartimento abaixo da cabine. Por que não guardar aqui? Essa é a primeira questão. A segunda é: os senhores estão em um grupo de 4 pessoas e, pelo que entendi, alguns ficarão junto com a tripulação. Por que não colocam beliches aqui ao lado da cabine e ficam todos juntos? Algo mais? Perguntou o Sr. Trelawney. Só mais uma coisa, continuou o capitão Smollett, porque a conversa já se alongou bastante. Demais, concordou o médico. Vou dizer o que ouvi, prosseguiu. Estão falando que os senhores têm um mapa de uma ilha e que nele há cruzes que marcam onde o tesouro está, e que essa ilha fica, e disse as coordenadas geográficas. Mas eu não contei nada a ninguém, defendeu-se o barão. Toda a tripulação está falando, Smollett afirmou. Livesey deve ter sido você ou Hawkins, acusou o Sr. Trelawney. Não importa quem foi, respondeu o médico. Percebi que nem ele nem o capitão levavam muito a sério os protestos do barão. Eu tampouco, para falar a verdade, pois o Sr. Trelawney era realmente incapaz de guardar um segredo. Apesar disso, acredito que nesse caso ele tivesse razão e que nenhum de nós tivesse revelado nada sobre a ilha. Bom, senhores, continuou o capitão, não sei com quem o mapa está, mas faço questão de uma coisa. Ninguém deve vê-lo, nem mesmo eu ou o Sr. Errol. Caso contrário, peço que aceitem minha demissão. Entendo, disse o médico. O senhor quer que mantenhamos sigilo e que montemos nossa própria guarnição aqui na proa, só com pessoas de confiança e com as armas e a pólvora. Em outras palavras, o senhor teme um motim. Não me leve a mal, senhor, respondeu o capitão Smollett. Mas não lhe dei o direito de colocar palavras em minha boca. Nenhum capitão se lançaria ao mar se tivesse qualquer suspeita disso, por menor que fosse. Quanto ao Sr. Errol, acredito que seja verdadeiramente honesto, e digo mesmo quanto a alguns dos homens. Aliás, talvez todos sejam, mas sou o responsável pela segurança do navio e pela vida de cada homem a bordo. Estou vendo coisas que não considero corretas. Peço apenas que tomem certas precauções ou que aceitem minha demissão. Isso é tudo. Capitão Smollett, o doutor falou com um sorriso. O senhor já ouviu a fábula da montanha que pariu um rato? Me desculpe dizer isso, mas ao ouvi-lo me lembrei dela. Quando o senhor entrou aqui, poderia apostar minha peruca que sua intenção era dizer outra coisa. O senhor é um homem perspicaz, observou o capitão. Quando entrei aqui, minha intenção era ser demitido. Imaginei que o Sr. Trelawney não fosse ouvir uma palavra do que eu tinha a dizer. E não teria ouvido mesmo, esbravejou o varão. Se Livesey não estivesse aqui, eu já o teria mandado ao diabo. Seja como for, já ouvi, farei como quer. Mas saiba que não simpatizo nem um pouco com o senhor. Como queira, senhor, concluiu o capitão, verá que estou apenas cumprindo meu dever. E após isso deixou a cabine. Trelawney observou o doutor. Ao contrário do que eu imaginava, acredito que você conseguiu encontrar 2 marujos honestos para sua viagem, esse homem e John Silver. Silver pode ser, protestou o barão, mas a conduta desse patife insuportável não é digna de um homem, nem de um marinheiro, muito menos de um inglês. Veremos, apaziguou o médico. Quando saímos ao convés, os homens já carregavam a pólvora e as armas para a cabine, cantarolando suas canções de marinheiro sob a supervisão do Sr. Errol e do capitão. A mudança me agradou bastante. Toda a escuna foi reorganizada. 6 acomodações foram feitas onde antes era o porão principal da popa. Pela nova configuração, todas as cabines se conectavam com a cozinha e com o castelo de proa por um corredor a bom bordo. Originalmente o capitão, o Sr. Errol, Hunter, Joyce, o doutor e o barão seriam seus ocupantes. Agora Redruth e eu poderíamos usar 2 desses alojamentos enquanto o Sr. Errol e o capitão dormiriam na entrecoberta,
que havia sido alargada de tal forma a ficar quase do tamanho de uma cabine. Seu teto ainda era bastante baixo, obviamente, mas havia espaço para pendurar 2 redes e até mesmo o imediato pareceu satisfeito com o arranjo. Ele talvez também tivesse suas desconfianças quanto à tripulação, o que eu apenas posso supor, pois como verão não tivemos muito tempo para saber sua opinião. Estávamos todos bastante atarefados carregando a pólvora e arrumando as acomodações quando um bote chegou com os 2 últimos homens e Long John. O cozinheiro subiu a bordo pela lateral do barco com a agilidade de um macaco, e assim que viu o que estava acontecendo perguntou: "E então, companheiros, o que é isso tudo?" "Estamos mudando a pólvora de lugar", respondeu um dos marujos. "Mas por que diabos?" exclamou Long John. "Assim vamos perder a maré." "Ordens minhas", o capitão disse rispidamente. "Pode descer para a cozinha, homem. A tripulação vai querer jantar." "Sim, senhor", respondeu o cozinheiro e com um aceno de cabeça tomou seu rumo. "Esse é um bom sujeito, capitão", comentou o doutor. "Parece que sim, senhor", concordou o capitão Smollett. "Cuidado com isso aí, homens, cuidado", exclamou, repreendendo os marujos com a pólvora. Foi quando me viu examinando um canhão giratório de bronze localizado no meio do navio e gritou subitamente: "Ei, grumete, saia já daí. Vá se apresentar ao cozinheiro e trate de arrumar o que fazer." Enquanto eu saía dali apressado, o ouvi dizer ao doutor quase gritando: "Aqui no meu navio não vai ter favoritismo." Eu certamente compartilhava da opinião do barão sobre o capitão e senti um ódio profundo daquele homem. 10. A viagem. Trabalhamos arduamente durante toda a noite organizando tudo. A todo momento chegavam botes trazendo amigos do barão, como o Sr. Brandley e outros, para lhe desejar boa viagem e um retorno seguro. Meu trabalho na Almirante Benbow não chegava nem à metade daquilo, portanto eu já estava completamente exausto quando, pouco depois do amanhecer, o contramestre fez soar seu apito para que a tripulação içasse as âncoras. No entanto, por mais cansado que eu estivesse, não sairia daquele convés por nada no mundo, de tão encantado que estava com tanta novidade. As ordens curtas e secas, o estridente assovio do apito, os homens apinhados em seus postos sobre o brilho trêmulo das lanternas do navio. "Ô brasa, dá a deixa", alguém gritou. "Aquela antiga", emendou outra voz. "Agora mesmo, companheiros", respondeu Long John, que estava em pé apoiado em sua muleta, e logo o ar se encheu com a canção que eu já conhecia bem. 15 homens no baú do defunto, e toda a tripulação fez coro. "Ho, ho, ho", e uma garrafa de rum. Ao terceiro rol, todos giraram o cabrestante em um impulso conjunto. Por mais emocionante que fosse aquele momento, imediatamente me lembrei da velha almirante Benbow e parecia ouvir a voz do capitão junto ao coro, mas rapidamente a âncora foi recolhida e ficou gotejando sobre a proa. Em seguida, içaram as velas e a terra e os outros navios começaram a deslizar por ambos os lados da escuna. Antes que eu pudesse me deitar para um cochilo de meia hora, o Hispaniola já começava sua viagem para a Ilha do Tesouro. Não contarei detalhes da viagem, tudo correu relativamente sem problemas. O navio enfrentava bem o mar, a tripulação era formada por bons marinheiros e o capitão executava suas funções com esmero. No entanto, antes de avistarmos a Ilha do Tesouro, aconteceram 2 ou 3 coisas que merecem ser mencionadas. A primeira delas é que o Sr. Errol se mostrou um comandante ainda menos competente do que temia o capitão. Os homens não respeitavam suas ordens e o faziam de gato e sapato, mas isso não era o pior, pois a partir do 2º dia de viagem ele começou a aparecer no deck com olhos caídos, afogueado e falando enrolado, além de outros sinais de embriaguez. Não foram poucas as vezes em que o capitão o mandou de volta à sua cabine. Às vezes o Sr. Errol caía e se machucava. Outras vezes passava um dia ou 2 relativamente sóbrio e realizava seu trabalho de maneira quase decente. Entretanto, não fazíamos ideias de onde ele conseguia a bebida. Era o grande mistério do navio. Por mais que o vigiássemos, não conseguíamos descobrir. Quando perguntávamos diretamente a ele, se estivesse bêbado, apenas ria. Se estivesse sóbrio, jurava solenemente que não bebia nada além de água.
O Sr. Errol não era apenas um comandante inútil e uma má influência para os outros, mas estava claro que se continuasse assim acabaria se matando. Portanto, ninguém ficou muito surpreso nem muito triste quando em uma noite escura de mar revolto, ele desapareceu e nunca mais foi visto. "Homem ao mar!" gritou o capitão. "Bem, homens, isso nos poupa o trabalho de prendê-lo." Mas o fato é que havíamos ficado sem nosso imediato. Obviamente era necessário promover um dos homens. O candidato mais provável era Job Anderson, o contramestre, que manteve seu cargo inicial e acabou, por assim dizer, acumulando duas funções. O Sr. Trelawney tinha experiência em navegação e seus conhecimentos foram bastante úteis. Por muitas vezes assumia a guarda quando o mar estava tranquilo. Além disso, o timoneiro Israel Hands era um marujo experiente e astuto em quem se podia confiar para quase qualquer tipo de situação. Ele era bem íntimo de Long John Silver e por isso mencioná-lo me fez lembrar do nosso cozinheiro, que era chamado de Brasa pela tripulação. Silver andava pelo navio com sua muleta presa ao pescoço por um cordão, para manter suas mãos tão livres quanto possível. Era curioso vê-lo firmar a muleta nos tabiques do piso e, apoiado nela, acompanhar os movimentos do navio. Dessa forma, cozinhava com tanta desenvoltura como se estivesse em terra firme. Nos espaços mais amplos da cozinha havia cordas nas quais se apoiava para se movimentar. A tripulação os chamava de os varais de Long John. Assim ia de um canto ao outro, ora calcado na muleta, ora segurando-se em seus varais, tão ágil quanto qualquer outro homem. Mas os marujos, que já haviam navegado com ele, se sensibilizavam em vê-lo tão diminuído. O Brasa não era um homem como outro qualquer, me segredou o timoneiro. Ele teve boa educação e antigamente, quando lhe dava na telha, podia falar tão bonito como se estivesse lendo um livro, e é corajoso também. Era capaz de enfrentar um leão. Já o vi agarrar 4 homens de uma vez e acabar com os 4, batendo suas cabeças umas nas outras, e desarmado. Toda a tripulação o respeitava e obedecia. Sabia como falar com cada um e a cada um fazia um agrado especial. Me tratava com uma amabilidade sem par e gostava da minha companhia na cozinha, que mantinha muito limpa, com a louça sempre brilhando e seu papagaio em uma gaiola ao canto. "Entre aqui, Hawkins", ele dizia. "Venha bater um papo com John. Você é mais do que bem-vindo, rapaz. Sente-se aí e ouça as novidades. Veja só o capitão Flint aqui. Dei esse nome ao meu papagaio por causa do famoso comandante. Ele prevê uma viagem de sucesso, não é mesmo, capitão?" E o papagaio respondia logo: "Peças de 8, peças de 8", até dar a impressão de que ficava sem ar, ou até John cobrir sua gaiola com um lenço. "Este pássaro aqui", explicava Long John, "deve ter uns 200 anos, Hawkins. Eles nunca morrem. É só o próprio diabo deve ser mais perverso que um bicho desses. Esse aqui já navegou com England, o grande pirata Capitão England. Já esteve em Madagascar, no Malabar, Suriname, em Providência e em Porto Belo. Participou da recuperação de cargas de naufrágios. Foi em uma dessas missões que aprendeu a gritar peças de 8. Não é para menos, pois puxaram 350 mil dessas moedas, Hawkins. Ele também estava junto quando o navio do vice-rei das Índias foi tomado perto de Goa. Olhando para ele, alguém pode pensar que é apenas um filhote, mas você está farejando pólvora, não está, capitão? "Todos apostos", o papagaio respondia. "Ah, ele tem lá o seu charme." O cozinheiro se derretia, tirando do bolso um torrão de açúcar para dar à ave, que bicava as grades da gaiola e seguia praguejando, fazendo jus à sua má reputação. "Aqui está", continuava John. "Não se pode fazer chouriço sem sangue, rapaz. Veja só esse bicho, coitado. Tem uma boca assim tão suja, mas não faz ideia do que diz, pode ter certeza. Ele diria as mesmas coisas se um padre estivesse aqui." E acariciava as plumas do animal de maneira tão solene que me fazia crer que era o melhor dos homens. Já o barão e o capitão Smollett estavam longe de se
entender. O barão não escondia seu desprezo pelo comandante do navio. O capitão, por sua vez, mal abria a boca, mas quando falavam com ele, suas respostas eram curtas e ásperas, sem nenhum rodeio. Por ter sido voto vencido, admitia que talvez tivesse se enganado quanto à tripulação, que alguns dos homens eram bons marinheiros e que, em geral, a tripulação se portava bem. Quanto à embarcação, havia ganhado sua total aprovação. O barco obedece ao vento, como uma boa esposa obedece ao marido, senhor. Mas, completava, só o que posso dizer é que ainda falta muito para voltarmos para casa e essa viagem não me agrada. A esse tipo de comentário o barão dava as costas e saía pisando duro pelo convés de peito estufado. Se esse homem der mais um pio sobre isso, esbravejava o barão. Não respondo por mim. Passamos por algumas tempestades, o que apenas comprovou a qualidade do Hispaniola. Os homens a bordo pareciam satisfeitos e nem podia ser diferente. Creio que não houve tripulação mais bem tratada desde que Noé se lançou ao mar. Ao menor pretexto, a bebida era servida sem restrições. Em dias especiais, como quando alguém fazia aniversário, havia doces e um barril de maçãs ficava sempre aberto no convés para quem quisesse se servir. Nunca vi isso dar bom resultado, o capitão comentava ao Dr. Livesey. Mimar demais a tripulação é a oficina do diabo, é o que eu acho. No entanto, o barril de maçãs acabou sendo providencial, como verão a seguir, pois sem ele não teríamos nos dado conta do perigo iminente e morreríamos vítimas de uma emboscada. Contarei como o caso aconteceu. Havíamos apanhado os ventos alísios que nos levariam à desejada ilha. Não posso dar mais detalhes. Íamos a boa velocidade havia alguns dias sem percalços. Pelas nossas estimativas, já estávamos no último dia de viagem ou perto disso. Avistaríamos terra naquela noite ou na manhã seguinte, no mais tardar. Seguíamos para sul-sudoeste, levados por uma brisa estável e mar calmo. O Hispaniola avançava implacável, banhando o Gurupés com a espuma das ondas. O vento enchia nossas velas e o humor a bordo era o melhor possível, tão perto que estávamos de completar a primeira etapa de nossa viagem. Logo após o pôr do sol, quando eu estava prestes a me recolher depois de ter terminado o trabalho, pensei que uma maçã cairia bem. Subi ao convés e o vigia tinha os olhos fixos no horizonte, esperando avistar a ilha. O marinheiro ao leme se concentrava no curso do vento, assobiando despreocupadamente. Era só o que eu ouvia no navio, além das ondas batendo no casco. Tive de pular para dentro do barril, pois havia apenas poucas maçãs no fundo. Sentado ali na escuridão, com o som do mar e o movimento do navio, acabei pegando no sono, ou pelo menos estava quase, quando um homem sentou-se ruidosamente ali ao lado. O barril tremeu quando ele se apoiou e eu estava quase saltando para fora quando ouvi sua voz. Era Silver e antes que ele completasse suas primeiras frases, decidi permanecer escondido. Fiquei ali ouvindo com um misto de curiosidade e medo, pois bastou ouvir o começo da conversa para que eu entendesse que a vida dos homens honestos a bordo dependeria unicamente de mim. 11. O que ouvi escondido no barril? Não, eu não, começou Silver. O capitão era Flint. Eu era o contramestre, por causa da minha perna de pau. Perdi minha perna no mesmo ataque em que Pio ficou cego. Quem me amputou foi um mestre cirurgião com diploma e tudo, educação clássica, coisa e tal. Mas ele foi enforcado feito um porco e ficou apodrecendo no sol, como todos os outros, lá no forte de Cabo Corso. Foram os homens do capitão Roberts, isso sim, que viviam mudando seus navios de nomes, como fizeram com o Royal Fortune e outros. Para mim, quando um navio é batizado, o nome não muda mais. É o que eu penso. Assim foi com o Cassandra, que nos levou sãos e salvos de Malabar para casa depois que o capitão England abordou o navio do vice-rei nas Índias. Assim foi com o velho Aarhus, o navio de Flint, que eu cheguei a ver lavado em sangue depois de um ataque e quase afundar com o peso do ouro roubado. Ah! Ouviu o rapaz mais novo da tripulação comentar admirado. Flint foi o melhor de todos os tempos, sem dúvida.
Davis também era danado pelo que dizem, tornou Silver, mas eu nunca naveguei com ele. Comecei com o England e depois acompanhei Flint. Essa foi minha vida, e cá estou agora tendo que me virar sozinho, por assim dizer. Com o England ganhei 900 libras e com o Flint 2.000. Nada mal para um marujo. Está tudo guardadinho no banco. Te digo uma coisa, não adianta nada saber ganhar dinheiro se não souber poupar também. Onde foram parar os homens de England, sabe-se lá. E os homens do Flint? Ora, a maioria está aqui a bordo e bem felizes por estarem comendo pudim. Alguns deles já chegaram a ter que pedir esmolas tempos atrás. O velho Pio mesmo, quando perdeu a visão, talvez tenha se sentido diminuído com isso e, para compensar, torrou 1.200 libras em um ano como se fosse um lorde. E cadê ele agora? Mortinho debaixo de 7 palmos de terra. Só que nos 2 últimos anos o infeliz passou fome. Pedia esmola, roubava, cortava umas gargantas e sempre passando fome, com os diabos. Aprontou tanto e no fim das contas não valeu de muita coisa, observou o jovem marujo. Quando o sujeito é burro, não vai muito longe, mesmo, pode acreditar. É sempre 8 ou 80 com esse tipo, respondeu Silver. Mas escute aqui, você ainda é jovem e é um rapaz esperto. Percebi assim que te vi, por isso falo com você de homem para homem. Dá para imaginar como me senti quando ouvi aquele pilantra asqueroso elogiar o rapaz com o mesmo discurso que havia usado comigo. Acho que se pudesse, eu o teria matado ali mesmo de dentro do barril. Ele continuou com sua ladainha, sem fazer ideia de que eu escutava tudo. O que acontece quando um senhor da própria sorte consegue um bom saque é o seguinte: eles têm uma vida dura, cheia de riscos, mas comem e bebem como reis. Quando terminam uma viagem, estão com os bolsos cheios de dinheiro, só que esbanjam tudo com rum e farras, e aí logo acabam com uma mão na frente e outra atrás e se lançam ao mar de novo. Mas não é assim que eu levo as coisas. Eu poupo tudo, um pouquinho aqui, mais um pouco ali, sem deixar todo o dinheiro em um lugar só, que eu não sou besta de levantar suspeitas. Estou com 50 anos, veja você. Depois desta viagem vou me endireitar e viver como um homem de bem. Você pode pensar que já não é sem tempo. Ah, mas até hoje levei uma boa vida, nunca me privei de nada e sempre tive cama quente e prato cheio, exceto quando eu estava no mar. E sabe como comecei? Lavando convés, como você. Bom, disse o outro, só que agora você perdeu todo esse dinheiro, não foi? Você não vai ousar mostrar a cara em Bristol depois dessa. Horas, onde você acha que o dinheiro estava? Perguntou Silver em tom irônico. Em Bristol, num banco ou coisa assim, não? Respondeu seu companheiro. Estava até o dia em que zarpamos, tornou o cozinheiro. Mas agora minha senhora já pegou tudo. Vendemos a luneta, com móveis, talheres e tudo. Minha patroa vai me encontrar em um lugar que combinamos. Eu até te diria onde, pois confio em você, mas os outros ficariam com inveja. E o senhor confia na sua esposa a esse ponto? Um senhor da própria sorte não costuma confiar em muita gente, e te digo que isso é o certo a se fazer, mas eu levo as coisas a meu próprio modo, sabe? Quando alguém tenta me passar a perna, não costumar vivo para contar a história. Alguns tinham medo do Pio, outros tinham medo do Flint, mas o Flint me respeitava, ele tinha medo de mim e também orgulho, e os homens do Flint eram a tripulação mais valente que já vi. Nem o diabo teria coragem de navegar com eles. Eu não sou de me gabar, e você já deve ter percebido que sou bem sociável, mas na época em que eu era contramestre, os piratas de Flint não eram flor que se cheirasse. Mas pode ficar tranquilo, você está seguro aqui no navio do velho John. Uma coisa eu te digo, disse o rapaz. Eu não estava gostando nem um pouco desse trabalho até termos essa conversa, John. Mas a partir de agora pode contar comigo. Você é um rapaz valente e é esperto também, afirmou Silver, apertando a mão do jovem marujo com tanto entusiasmo que fez o barril tremer, e nunca vi alguém que levasse mais jeito para ser senhor da própria sorte do que você.
Àquela altura eu já tinha entendido algumas das expressões que eles usavam quando diziam senhor da própria sorte, estavam se referindo simplesmente a piratas ordinários, e o que ouvi foi um dos homens supostamente honestos do navio se corrompendo, talvez o último a bordo que ainda faltava ser convencido. Logo minha suspeita se confirmou, pois após um discreto assovio de Silver, outro homem se juntou ao grupo. Dick está conosco, disse Long John. Ah, eu sabia que ele se juntaria a nós, ouvi a voz de Israel Hands, o timoneiro, responder. Afinal, você não é bobo, certo, Dick? Israel se virou para cuspir o fumo que estava mascando e continuou. Mas o que eu quero saber, Brasa, é o seguinte. Quanto tempo ainda vamos ter que ficar navegando para lá e para cá? Já estou farto do capitão Smollett. Raios, ele já me amolou demais. Eu quero a cabine dele para mim. Também quero o vinho deles, as comidas, tudo. Israel, disse Silver, você nunca foi lá muito inteligente, mas consegue ouvir, ou pelo menos deveria, com essas orelhas grandes. Ouça o que eu digo. Até eu dar o sinal, você vai continuar no seu posto, vai trabalhar direitinho, falar manso e ficar sem beber. É isso e acabou. Bom, não estou dizendo o contrário, resmungou o timoneiro. Eu quero saber quando vai ser esse sinal. Quando? Mas que diabo, esbravejou Silver. Eu te digo quando, já que quer saber. Quando eu disser que é o momento certo. Estamos com um marinheiro de primeira linha, o capitão Smollett, guiando este navio. Temos o doutor e o barão com um mapa, que eu não sei onde está, sei? Você também não sabe, pois então tem que ser quando os dois encontrarem o troço e nos ajudarem a trazer tudo a bordo. E então veremos. Se eu pudesse confiar em vocês, filhos de uma cadela, deixava o capitão Smollett levar o navio até metade do caminho de volta, antes de dar o golpe. Somos todos bons marinheiros creio eu, comentou Dick. Somos todos marinheiros de convés, você quer dizer, retrucou Silver. Claro, conseguimos manter uma rota, mas quem vai calcular e traçar as coordenadas? Ninguém chegaria a lugar nenhum. Se eu pudesse fazer como quero, deixaria o capitão Smollett nos levar até depois dos ventos alísios, pelo menos. A partir daí não haveria mais risco de um maldito erro de cálculo, nem passaríamos aperto. Mas eu conheço bem o tipinho de vocês. Eu vou dar um jeito neles na ilha mesmo, assim que a carga já estiver a bordo. É uma desgraça que tenha que ser desse jeito, mas vocês só ficam satisfeitos quando estão bêbados. Que o diabo me carregue, já estou mais que farto de navegar com gente da laia de vocês. Calma aí, Long John, exclamou Israel, que bicho te mordeu, homem? Ah, você tem ideia de quantos navios eu já vi serem tomados? E quantos moleques afobados já vi esturricando no sol, pendurados na forca de Londres? Esbravejou Silver. E tudo por causa dessa maldita pressa, sempre ela. Entende o que estou dizendo? Não sou nenhum marinheiro de primeira viagem. Se você soubesse se manter na rota e ajustar as velas, já estaria rico. Mas não, eu te conheço bem. Se depender de você, amanhã mesmo já vai encher a cara de rum e dane-se o mundo. Todo mundo te respeitava e sabia que você era um homem sério, John. Só que alguns marinheiros sabiam guiar o timão tão bem quanto você, tornou Israel. Gostavam de uma diversão, é verdade, não viviam ao Deus dará, mas faziam lá suas farras como todos. Ah, é? Silver continuou. E onde estão agora? Peel era assim, e morreu sem um tostão. Flint também, e morreu de tanto rum em Savannah. Era uma tripulação das melhores, sem dúvida, mas acabaram como? Certo, mas o que faremos com eles quando os pegarmos? Dick interveio. Esse é dos meus, exclamou Silver admirado. É assim que eu gosto. O que você acha? Largá-los na ilha? É o que England faria. Ou fatiá-los feito presunto. Isso é o que Flint ou Billy Bones fariam. Billy seria o homem certo para esse serviço, comentou Israel. Os mortos não mordem. Era o que ele dizia. Só que ele está morto também, então sabe bem o que defuntos fazem ou não. Billy foi o marujo mais valente que já vi. Pode ter certeza, concordou Silver. Valente e esperto, mas escutem bem, sou um homem de paz, quase um cavalheiro, mas a coisa é séria, e com coisa séria não se brinca. Meu voto é para que matemos todos. Quando eu virar lord e estiver andando de carruagem, não quero nenhum desses granfinos que agora estão lá em cima brincando de marinheiro, aparecendo para me atormentar. Meu conselho é esperar o momento certo e então acabar com todos. John, você é um homem como poucos, admirou-se o timoneiro.
Pode ter certeza, Israel, respondeu Silver. Eu só peço uma coisa, Trelawney é meu. Vou arrancar aquela sua cabeça oca com minhas próprias mãos, e continuou mudando de assunto. Dick, me faça o favor de pegar uma maçã aí no barril que eu fiquei com a boca seca. Imaginem como fiquei aterrorizado ao ouvir aquilo. Se eu tivesse forças, teria saltado dali e fugido, mas nem minhas pernas nem meu coração me obedeciam. Ouvi Dick se levantando, mas aparentemente alguém o interrompeu e ouvi Hentz exclamar: Ah, que maçã coisa nenhuma! Deixa essa porcaria pra lá, John. Vamos tomar um gole de rum. Dick, confio em você, disse Silver. Mesmo assim, saiba que meu tonel de rum tem um medidor. Aqui está a chave. Desça lá, encha uma caneca e traga aqui. Mesmo apavorado como eu estava, compreendi que era assim então que o Sr. Errols conseguia a bebida que acabou sendo seu fim. Dick não demorou muito, mas durante sua ausência, Israel ficou cochichando no ouvido de Silver. Consegui distinguir apenas umas poucas palavras, mas o que ouvi foi bem importante. Além de alguns outros pormenores do plano, pude escutar uma frase inteira. Nenhum dos outros vai se aliar a nós. Aquilo queria dizer que ainda restavam alguns homens leais a bordo. Quando Dick voltou, a caneca foi passando de um para o outro. A sorte foi o brinde de um. Ao velho Flint, respondeu o outro. E Silver completou quase cantarolando. Saúde e bonança, que a maré vá como veio. Que nossos bolsos e panças fiquem sempre cheios. Nesse momento percebi uma claridade entrar pelo barril. Olhei para cima e vi que a lua já ia alta e iluminava o topo do mastro principal e da vela de proa. Logo em seguida a voz do vigia ecoou. Terra à vista. 12. Conselho de guerra. Houve uma grande correria por todo o convés. Quando ouvi a confusão de pessoas vindo das cabines e do castelo de proa, aproveitei para saltar fora do barril. Como um raio, contornei a vela principal e corri em direção à popa, até chegar do outro lado do deck a tempo de encontrar Hunter e o Dr. Livesey na amurada frontal. Toda a tripulação já havia se reunido ali. Um nevoeiro surgiu quase ao mesmo tempo em que a lua apareceu. Ao longe, alguns quilômetros a sudoeste, podíamos ver duas colinas baixas, e atrás de uma delas outra ainda maior se erguia, com o pico ainda coberto pela névoa. Todas tinham um formato cônico e pontiagudo. Foi tudo o que pude ver. Aquilo parecia um sonho, pois ainda não havia me recuperado do pavor de poucos minutos atrás. Foi quando ouvi as ordens do capitão Smollett. O Hispaniola avançou a Barlavento, seguindo o curso que nos levaria ao leste da ilha. Muito bem, homens, gritou o capitão depois que as velas foram manobradas. Algum de vocês já esteve nessa ilha? Eu já, senhor, respondeu Silver. Quando trabalhei em um navio mercante, paramos aí para pegar água. O ancoradouro fica ao sul, contornando uma ilhota, estou certo? Sim, senhor, chamam de a Ilha do Esqueleto. Era bastante frequentada por piratas antigamente, e um marujo que navegava conosco conhecia bem todos os seus detalhes. Aquele monte ao norte é chamado de Colina do Mastro. Seguindo ao sul, há 3 outras colinas enfileiradas. São chamadas de Traquete, Grande e Mezena, senhor. Mas a Grande, coberta pela névoa, também costumavam chamar de Luneta, porque ali deixavam um marujo de vigia enquanto a tripulação ficava lá embaixo no ancoradouro, limpando os navios. Era lá que ancoravam para limpar os navios, senhor, se me permite dizer. Estou com o mapa aqui, disse capitão Smollett. Veja se o lugar é este. Os olhos de Long John faiscando quando segurou o mapa, mas pelo aspecto do papel percebi que ele se frustraria. Não era o mapa que encontramos no baú de Billy Bones, e sim uma cópia idêntica, com todos os nomes, altitudes e profundidades, sem as cruzes vermelhas e anotações. Por maior que fosse seu desapontamento, Silver teve a presença de espírito necessária para disfarçar. Sim, senhor, confirmou Silver. O lugar é esse mesmo, sem dúvida, e muito bem traçado. Quem desenhou este mapa, senhor?
Os piratas não teriam capacidade para isso, creio eu. Ah, sim, aqui está, ancoradouro do Capitão Kidd. Era assim mesmo que meu companheiro de bordo chamava. Há uma forte corrente que contorna o lado sul, depois vira para o norte e passa pela praia a oeste. O senhor fez bem em seguir a Barlavento para se aproximar da ilha. Se a intenção do senhor era ancorar e carenar o navio, não tem lugar melhor. Obrigado, marinheiro, disse o capitão Smollett. Pedirei sua ajuda mais tarde, dispensado. Fiquei surpreso com a frieza de John ao admitir que conhecia a ilha e também um pouco assustado quando o vi se aproximando de mim. Certamente ele não sabia que eu o escutara confabular de dentro do barril de maçãs com seus cúmplices. Mesmo assim, sua crueldade, desfaçatez e influência sobre os homens me deixaram horrorizado e mal pude conter um calafrio quando ele pousou sua mão sobre meu braço. Sim, senhor, ele me disse, é um belo lugar esta ilha, um belo lugar para um rapaz desembarcar. Você vai poder se lavar no rio, trepar nas árvores, caçar umas cabras, você vai ver só, e vai se perder nessas colinas como se você mesmo fosse uma cabra. Ah, isso me rejuvenesce. Tinha até me esquecido da minha perna de pau. Que coisa boa é ser jovem e saudável, pode acreditar. Quando você quiser sair para explorar um pouco, é só falar com o velho John aqui que eu faço um lanchinho para você levar. E com o tapinha no meu ombro, como se fosse o melhor dos meus amigos, saiu claudicando e desceu para a cozinha. O capitão Smollett, o barão e o Dr. Livesey conversavam no tombadilho, e mesmo aflito como eu estava para contar a eles o que sabia, não quis interrompê-los ali tão abertamente. Enquanto ainda vasculhava minha mente à procura de um bom pretexto, o Dr. Livesey me chamou para perto dele. Havia deixado seu cachimbo na cabine e, como era fumante inveterado, pediu que eu fosse buscá-lo. Assim que fiquei próximo dele o suficiente para não sermos ouvidos, disse: Doutor, preciso falar com o senhor. Vá com o capitão e o barão até a cabine e invente algum motivo para mandar me chamarem. Tenho péssimas novidades. Sua expressão se alterou levemente, mas logo se recompôs. Obrigado, Jim. Disse em voz bem alta. Era o que eu queria saber, como se tivesse me perguntado algo. E com isso se virou e se juntou novamente aos outros dois. Conversaram brevemente, e mesmo que todos tenham se mantido impassíveis e com o tom de voz inalterado, estava claro que o Dr. Livesey havia transmitido o meu pedido, pois logo em seguida o capitão deu uma ordem a Job Anderson para que toda a tripulação se reunisse no convés. Companheiros, começou o capitão Smollett, quero dizer algumas palavras a vocês. Esta ilha que avistamos é o destino de nossa viagem. O senhor Trelawney, como generoso cavalheiro que é, me pediu algumas informações. E lhe respondi sem ressalvas que todos os homens a bordo cumpriram com seus deveres de maneira irretocável, superando minhas expectativas. E por isso ele, o doutor e eu desceremos à cabine para brindar a sua saúde e sorte, e vocês poderão beber e brindar a nossa saúde e sorte. Vou lhes dizer o que penso disso, acho formidável. E se vocês compartilham de minha opinião, deem um bom viva, à moda dos marinheiros, ao cavalheiro responsável por tudo isso. Todos gritaram. O que era esperado, obviamente, mas o entusiasmo foi tanto que confesso que mal podia acreditar que aqueles mesmos homens conspiravam contra nós. Mais um viva para o capitão Smollett, Long John gritou após a primeira salva, e a segunda saudação também foi estrondosa. Os três senhores desceram assim que os gritos cessaram e pouco depois mandaram avisar que Jim Hawkins era esperado na cabine. Encontrei os três à mesa com uma garrafa de vinho espanhol e uma porção de passas. O doutor fumava sem parar com a peruca em seu colo. Eu sabia que aquilo era um sinal de nervosismo. Como a noite estava quente, a janela para a proa estava aberta e era possível ver o reflexo da lua nas ondas atrás do navio. Muito bem, Hawkins, disse o barão. Você tem algo a nos dizer, vamos ouvir. Fiz o que era meu dever e contei toda a conversa que Silver teve com seus comparsas, embora um pouco resumida. Ninguém me interrompeu, imóveis e com os olhos fixos em mim do começo ao fim do relato. Puxe uma cadeira, Jim,
disse o Dr. Livesey quando terminei. Sentei-me com eles à mesa, me serviram um copo de vinho e um punhado de passas. Todos os três, um após o outro, fizeram uma reverência e brindaram à minha saúde e em reconhecimento à minha sorte e coragem. Bem, capitão, o barão foi o primeiro a falar. Você estava certo e eu errado. Reconheço que fui um idiota e aguardo suas ordens. Não foi mais idiota que eu, senhor, replicou o capitão. Nunca conheci uma tripulação capaz de organizar um motim sem que um homem mais atento pudesse perceber algum sinal da tramóia e se prevenir. Mas esses me enganaram direitinho. Capitão, o doutor interveio, se me permite dizer, isso é obra de Silver. É um homem acima da média, sem dúvida. Pois ficaria melhor ainda no alto de uma forca, senhor, retrucou o capitão. Mas essa conversa não leva a lugar nenhum. Vejo algumas questões aqui, se o senhor Trelawney permitir, gostaria de expô-las. O senhor é o capitão, tem todo o direito de falar abertamente, disse o senhor Trelawney com ar solene. O capitão então prosseguiu. A primeira questão é: temos que continuar com o propósito da viagem, pois agora não há mais volta. Se eu der ordem para retornarmos, aí é que sem dúvida nos atacarão. A segunda questão, ainda temos algum tempo, pelo menos até o tesouro ser encontrado. E em terceiro lugar, ainda restam alguns homens leais. Mas é o seguinte, senhor, em algum momento o motim vai estourar, e minha proposta é que esperemos o momento certo de agir. Tudo na vida requer tempo e medida, como diz o ditado. Devemos esperar para pegá-los desprevenidos quando menos esperarem. E imagino que possamos confiar em seus criados, não é, Sr. Trelawney? Como se fossem eu mesmo, afirmou o barão. Eles são 3, calculou o capitão. Contando conosco e com Hawkins aqui, somos em 7. E os marinheiros leais? Provavelmente os homens que Trelawney contratou, apontou o doutor. Aqueles que ele mesmo escolheu antes de topar com Silver. Não, tornou o barão, Rendes também era um dos meus. Eu realmente pensei que Rendes fosse confiável, acrescentou o capitão. E pensar que são todos ingleses, o barão se exaltou. Tenho ganas de explodir este navio. Bem, senhores, continuou o capitão, o que vou dizer não ajuda muito. Devemos esperar e nos manter atentos, concordam? Não é fácil, eu sei, seria melhor irmos às vias de fato, mas isso de nada adiantaria antes de sabermos quem está do nosso lado. É esperar e ver o que acontece. Essa é minha opinião. Jim pode ser de grande ajuda neste momento, disse o médico. Além de ser observador, os marujos ficam à vontade perto dele. Jim, deposito uma grande fé em você, acrescentou o barão. Ouvir aquilo me deixou desesperado, pois não me sentia nem um pouco à altura daquela responsabilidade. Ainda assim, por uma série de circunstâncias estranhas, nossa chance de salvação veio mesmo através de mim. Fosse como fosse, só podíamos confiar em apenas 7 dos 26 marinheiros a bordo, e um desses 7 era apenas um menino, portanto, eram 6 homens de nós contra 19 deles. Parte 3. Aventura em terra firme. 13. Como começou minha aventura na ilha? Quando subi ao deck na manhã seguinte, a ilha tinha uma aparência completamente diferente. Embora já não houvesse mais brisa alguma, fizemos grande progresso durante a noite. Agora estávamos parados na calmaria, a cerca de meia milha a sudeste da costa oriental. Boa parte do terreno era coberto por bosques cinzentos. A coloração neutra era entrecortada pelo amarelo dos bancos de areia das zonas mais baixas e pelas muitas árvores da família dos pinheiros que se elevavam acima do bosque, algumas solitárias, outras agrupadas. De maneira geral, tudo tinha uma cor uniforme e triste. Os montes eram claramente visíveis acima da vegetação, como campanários de rocha nua. Todos tinham formatos estranhos. A colina da Luneta, a mais alta da ilha, com cerca de 100 metros de altitude, apresentava a configuração mais exótica. Era íngreme por todos os lados, cortada bruscamente ao cume, como um pedestal de estátua. O Hispaniola balançava ao sabor das ondas, com a água entrando e saindo pelos embornais. As cordas chiavam nas roldanas e o leme batia de um lado para o outro.
Todo o navio rangia, estalava e tremia como uma fábrica. Tive de segurar firme num dos cabos do mastro quando tudo pareceu girar à minha volta, pois embora eu fosse um marinheiro razoável com um navio estável em alto mar, ainda não havia me acostumado àquela sensação de ser jogado de um lado para o outro, ainda mais logo pela manhã, de estômago vazio. Talvez tenha sido por isso, ou pelo aspecto da ilha, com seus bosques melancólicos, rudes torres de pedra e as ondas que se formavam e se chocavam nas praias inóspitas. Só sei que, embora o sol brilhasse, claro e quente, as aves mergulhassem e gritassem à nossa volta, e que fosse esperado que alguém se sentisse feliz ao encontrar terra firme depois de tanto tempo no mar, meu coração estava na garganta. Desde que botei os olhos na Ilha do Tesouro, odiei cada centímetro dela. Teríamos uma dura manhã de trabalho pela frente, pois como não havia nenhum vento, os marinheiros tiveram que sair em botes para puxar o navio por umas 3 ou 4 milhas, margeando o cabo, até conseguirmos passar pelo estreito canal que dava acesso ao ancoradouro atrás da Ilha do Esqueleto. Fui como voluntário em um dos botes, embora, como é de se supor, não havia muito que eu pudesse fazer. O calor estava escaldante e os homens trabalhavam praguejando sem parar. Anderson, no comando do nosso bote, em vez de tentar organizar o trabalho, contribuía com impropérios ainda piores e mais altos. Bom, disse depois de um palavrão, 1 hora isto acaba. Considerei aquilo um mau sinal, pois até aquele dia os homens trabalhavam arduamente de bom grado. Ao avistarem a ilha, sua disciplina se afrouxou. Durante todo o percurso, Long John ficou ao lado do timoneiro, guiando a manobra. Conhecia a passagem como a palma de sua mão e, embora o encarregado de medir a profundidade sempre encontrasse mais água que o esperado, John se manteve impassível. A maré vazante estava puxando muito, disse Long John. Parece que esta passagem foi esculpida à mão. Lançamos a âncora no exato local em que o mapa indicava, a meia distância entre a ilha maior e a do esqueleto. As margens eram de areia lisa. O mergulho da âncora causou uma revoada de pássaros que circulavam ruidosamente sobre as copas das árvores, mas em menos de 1 minuto se acalmaram e tudo mergulhou de novo no silêncio. O local era completamente resguardado por um bosque cerrado e dava para ver as marcas da maré cheia nos troncos das primeiras árvores. As margens eram planas em sua maior parte e os topos das colinas se erguiam ao longe, aqui e ali, formando um estranho anfiteatro. 2 riachos desaguavam em um pântano, na falta de melhor descrição, e a folhagem ao redor desse trecho da enseada parecia ter um brilho quase tóxico. Olhando do navio, não era possível ver nem a cabana nem a paliçada ocultas pelo arvoredo. Não fosse pelo mapa, poderíamos pensar que éramos os primeiros a encontrar aquela ilha desde o início dos tempos. O ar estava completamente parado, não havia nenhum som além das ondas quebrando nas praias e contra os rochedos mais além. Um odor estranho e pungente pairava sobre o ancoradouro, cheio de substrato de folhas encharcadas e troncos podres. Notei o doutor inspirando fundo algumas vezes com uma careta de quem prova um ovo podre. Se o tesouro está aqui, eu não sei, disse ele, mas aposto minha peruca que nesse pântano tem malária. Se nos botes o comportamento dos homens já era alarmante, tornou-se realmente ameaçador quando voltaram a bordo. Deitaram-se espalhados pelo convés, murmurando uns com os outros. A ordem mais insignificante era recebida com expressões de contrariedade e cumprida com evidente má vontade. Essa atitude contagiou até os homens leais, pois ninguém fazia o menor esforço para melhorar os ânimos. Como uma tempestade se anunciando, estava muito claro que um motim pairava sobre nós. O perigo era evidente, não só para nós da cabine superior. Long John ia de grupo em grupo realizando tarefas e distribuindo conselhos, portando-se como o melhor dos homens. Fez o máximo que pôde para demonstrar boa vontade e disposição. Era todo sorrisos. Quando uma ordem era dada, se impertigava em sua muleta e respondia com um amigável "Sim, senhor".
Quando não tinha mais o que fazer, cantava uma canção atrás da outra, tentando disfarçar o descontentamento da tripulação. De todos os sinais sombrios daquela tarde pesada, a óbvia inquietude de Long John era o pior. Reunimos nosso conselho na cabine. Senhor, começou o capitão, se eu der mais uma ordem que seja, a tripulação toda cai sobre nós. O senhor já percebeu como as coisas estão. Estou recebendo respostas atravessadas. Se eu tentar retrucar, nos atacam imediatamente. Se eu fizer vista grossa, Silver perceberá que tem algo estranho e o motim começa do mesmo jeito. Nosso destino está nas mãos de apenas um homem. E que homem é esse? Perguntou o barão. O próprio Silver, senhor, tornou o capitão. Ele está tão ansioso quanto nós para que as coisas se acalmem. A discordância no grupo é evidente. Se Silver tiver a oportunidade, conseguirá dissuadi-los e proponho justamente dar uma chance a ele. Vamos permitir que tirem uma tarde de folga na ilha. Se aceitarem, tomamos o navio e usamos as armas para nos defender. Caso se recusem, então nos entrincheiremos na cabine e seja o que Deus quiser. No caso de irem apenas alguns, pode estar certo de que Silver os trará de volta dóceis como cordeirinhos. E assim foi feito. Aos homens de confiança foram dadas pistolas. Hunter, Joyce e Redruth foram postos a par da situação e receberam a notícia com menos alarme e mais coragem do que esperávamos. O capitão então foi ao convés e se dirigiu à tripulação. Rapazes, disse o capitão, tivemos um dia estafante e estamos todos exaustos e de mau humor. Um passeio na terra não fará mal a ninguém. Os botes já estão na água. Quem quiser pode passar a tarde na ilha. Darei um tiro de aviso meia hora antes do pôr do sol. Creio que os mais tolos devem ter pensado que tropeçariam no tesouro tão logo pisassem em terra, pois se alegraram no mesmo instante com vivas que ecoaram nos morros e fizeram a passarada novamente se levantar aos gritos e sobrevoar o ancoradouro. O capitão teve a astúcia de não ficar por ali. Sumiu logo da vista de todos, deixando a excursão a cargo de Silver. E penso que fez muito bem. Se tivesse continuado no convés, seria impossível fingir que não sabia o que se passava. Estava claro como o dia. Silver era o real capitão de uma tripulação pronta a se rebelar. Os homens leais, e logo eu teria a prova de que ainda restavam alguns a bordo, deviam ser um tanto estúpidos, ou melhor, suponho que a verdade é que todos os marinheiros estavam descontentes com a conduta dos líderes do motim, uns mais, outros menos, alguns poucos sendo verdadeiramente íntegros. Não podiam ser convencidos nem corrompidos. Uma coisa é ser preguiçoso ou dissimulado, outra bem diferente é tomar um navio e assassinar inocentes. O grupo finalmente se dividiu. 6 marujos ficariam a bordo e os 13 restantes, incluindo Silver, começaram a tomar os botes. Foi então que me veio à mente a primeira das ideias ousadas que acabariam nos salvando. Se Silver havia deixado 6 homens a bordo, estava claro que não conseguiríamos tomar e defender o navio, mas como eram apenas 6, os homens do barão não precisariam da minha ajuda para proteger a cabine. Logo, decidi também ir à ilha. Em uma fração de segundo, escorreguei pelo cabo da amurada e me encolhi sob as lonas de um dos botes, quase no mesmo instante em que ele partia. Ninguém notou minha presença, exceto pelo remador na proa que disse: "É você, Jim? Fique de cabeça baixa." Silver, que estava em outro bote, virou seus olhos atentos para nós e perguntou se era eu que estava ali. Naquele momento me arrependi do que tinha feito. Cada bote tentava chegar à praia primeiro, mas o nosso havia saído com alguma vantagem, sendo ao mesmo tempo o mais leve e o mais bem manobrado. Chegamos bem à frente dos outros. Assim que o barco parou entre as árvores da margem, agarrei um galho, saltei e corri até me embrenhar na mata.
Silver e o restante estavam ainda a uns 100 metros atrás de nós. Jim, Jim, pude ouvi-lo gritar. Como é de se imaginar, não lhe dei atenção. Continuei correndo, pulando e me esgueirando pela mata até ficar sem forças.